Estamos aqui em Manaus, na praia da Ponta Negra, na terra do avivamento. Meu nome é Israel Viana, eu sou o presidente do Ministério de Fogo Tremendo Templo. E estamos aqui em Manaus para mais uma entrevista com o pastor Vitor Torres, vindo do Rio de Janeiro. Pastor Vitor Torres, ele é filiado ao Ministério Semeando a Palavra de Deus às Nações. Hoje é um pastor renomado, reconhecido em todo o país. Anda pregando, semeando a Palavra de Deus. Mas para chegar aqui foi preciso uma trajetória de lutas, afrontas, dificuldades. E hoje está aqui para mais uma entrevista. Senhor pastor, muito bem-vindo a Manaus. Amém. Estamos aqui nessa terra maravilhosa, terra do avivamento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus por essa oportunidade que nos é concedida. Estamos aqui direto da praia da Ponta Negra para trazer um testemunho de vitória para dentro do teu lar, para dentro da tua vida, para dentro da tua família. Para mim será um prazer poder entrar dentro do teu lar agora e trazer uma palavra de vitória. Amém, pastor. Pastor, queria fazer aqui a primeira pergunta ao senhor. Pastor, como foi a infância do pastor? Você veio de um lar cristão? Como é que você define isso nessa pergunta? Eu nasci no berço evangélico, mas por conta da adolescência, aos 13 anos de idade, eu fui criado no lar evangélico pela minha avó, Maria Esther, minha coluna de oração, a mulher que se prostrou diante de Deus e pagou um preço pela minha alma. Aos 13 anos de idade, optei mudar de vida e ir para o submundo do crime, aonde fui usuário de cocaína, usuário de maconha, e nesse período a minha vida entrou numa decadência e eu tive uma referência familiar, meu avô Antônio Pires, a minha avó Maria Esther, mas por conta da liberdade da juventude, na infância nós acabamos entrando nessa decadência e acabamos se tornando dependente químico dessa vida arruinada que acabou com a minha infância. E aí a minha vida entrou numa decadência. Pastor, todo jovem, todo adolescente, ele teve um passado negro. Quero saber se nessa juventude ou na adolescência, isso aconteceu com você? Bem, aconteceu sim. Aconteceu devido eu ter me envolvido com roubos, assaltos, e me envolvido com o mundo do tóxico, e isso eu acabei perdendo os valores, acabei perdendo de fato a responsabilidade e acabei me tornando também uma pessoa desacreditada, tanto para a minha família quanto para a sociedade. Ou seja, aqui quem está falando hoje, relatando um testemunho de vida para você, é alguém que era desacreditado e hoje, para a glória de Deus, estamos restaurados para a manifestação da glória de Deus. Pastor, é muito comum também nas gravações, nas entrevistas, as pessoas assim falarem: eu fui ex-aquilo, fui ex-drogado, fui ex-viciado, fui ex-assaltante. Com você aconteceu também esse ex? Em que momento isso ficou marcado na sua vida?
fica marcado na minha vida quando a palavra de Deus no livro de Romanos capítulo 8, a palavra de Deus vai dizer: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus me livrou da lei do pecado e da lei da morte. O que eu quero dizer? Existiu o ex-Vitor, existiu, mas aquele Vitor morreu para este mundo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Apóstolo Paulo estava fazendo uma afirmativa na sua palavra, dizendo que a partir do momento em que ele caiu do cavalo e encontrou com o Senhor Jesus, e nesse encontro houve uma mudança radical na sua vida. Ou seja, aquilo que era ex, agora tem uma nova vida, tem novidade de vida, tem manifestação de Deus e tem o poder de Deus que opera na nossa vida. Ou seja, a experiência que eu tive no submundo do crime, a experiência que eu tive no mundo do tóxico, isso para mim é passado, para a glória de Deus. Hoje sou liberto e a experiência que eu ganhei com o mundo é o que eu uso hoje como arma contra o diabo para resgatar vidas de traficantes, de viciados, de prostituta, de homossexuais, de lésbica e de todos aqueles que estão perdidos sem ter uma palavra de vitória. E Deus assim nos concedeu essa oportunidade de conhecer os dois lados para poder trazer hoje, na manifestação de Deus, uma palavra de vitória para a tua família. Pastor Vitor, nós entendemos e sabemos biblicamente que a família, ela é um projeto de Deus. Como foi assim a sua convivência com a família em meio a esse passado negro com a sua família? A verdade é que quando nós aceitamos a Jesus, nós paramos de praticar as obras passadas. E quando eu tive essa regeneração na minha vida, a minha família não acreditava em mim, eles não apostavam no meu ministério. E isso dificultou muito a minha vida, a minha chamada. E isso, por alguns momentos, eu me senti frustrado. Mas o Espírito de Deus, que nos aviva, que nos incentiva, que nos dá encorajamento a prosseguir, tem nos feito ir avante e passar por todas as barreiras, em nome de Jesus, vencendo todos os obstáculos, pregando, evangelizando, anunciando as boas novas e dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta. Pastor, existiu algum momento da sua vida que você pensou em tirar a sua vida? Há momentos, sim, em que nós pensamos em acabar com a nossa história, com a nossa vida, quando nós entramos na decadência espiritual e ministerial, por conta da pressão psicológica, por conta dos pensamentos contrários e das pessoas que olham por você com olhar de desprezo. E em diversos momentos da minha caminhada, da minha trajetória, eu pensei sim em desistir até de viver. Pastor, em que momento você disse assim, tomou uma decisão, disse basta, a partir de hoje eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo? Existiu assim houve alguma resistência, algo que te marcou para que você tomasse essa decisão de voltar para a casa do Pai? Como eu já relatei, o meu testemunho, eu comecei no submundo do crime aos 13 anos de idade
quando me tornei dependente da cocaína e da maconha. E quando eu tomei o primeiro gole de cerveja e fumei o primeiro cigarro. E ali a minha vida entrou na decadência. E passeando pelo mundo do crime, em diversas madrugadas, Deus sempre nos dando livramento da bala perdida, em meio aos assaltos, aos roubos, em meio aos atos de vandalismo. E uma coisa que sempre eu trazia comigo é os hinos evangélicos, que por diversas vezes pela madrugada, quando nós estávamos usando cocaína, usando a maconha, alcoolizado, totalmente embriagado, e isso fazia com que muitas das vezes nós entrássemos em depressão, fazendo, aquela desânimo, aquela decadência, aquele desespero, aquele vazio. E por muitas das vezes a música evangélica, ela sacudia por dentro e me fazia lembrar da escola dominical, quando a minha avó me levava para a igreja, E tudo isso sacode a vida de um usuário de droga, de um dependente químico. E eu não tive apoio familiar. Eu não tive aquela referência devida. E então, nessas indas e vindas dentro do mundo do crime, dentro do mundo das drogas, eu conheci uma jovem que pregou o evangelho para mim de uma forma esplêndida, aberta e bem clara. Pregou o evangelho com uma sinceridade, e isso fez com que abrisse a minha mente e ver os valores que Jesus tem pela nossa alma. Essa pessoa chegou comigo e me convidou para participar de uma manhã de avivamento. E o interessante é que quando eu cheguei nessa manhã de avivamento, na Assembleia de Deus, área 18, em Manaus, na presidência do pastor Raimundo Torres, dirigente do campo, e ele estava nessa manifestação da manhã de avivamento. E quando nós chegamos na igreja, estava ali palestrando um pastor do interior do estado do Amazonas, e tudo o que ele pregava naquela manhã era acerca da minha história. E eu perguntei da moça que havia me convidado para estar ali, se ela havia contado algo da minha história para aquele homem ou para alguém ali daquela igreja. E quando ela disse que não, e eu comecei a projetar o mal contra a vida daquele homem, e dentro do meu carro estava ali uma escopeta e um revólver calibre 38, e a primeira coisa que me passou à mente, Israel, é acabar com a vida daquele pregador, daquele homem de Deus, devido ele estar tocando numa área que estava me afetando, que estava se tornando uma ameaça para mim. E quando eu comecei a projetar o mal contra a vida daquele homem, desceu as lágrimas nos meus olhos, e a unção do Espírito Santo de Deus habitou sobre mim e fez com que as minhas pernas ficassem trêmulas. E quando as minhas pernas ficaram trêmulas, eu saí de mim, e quando acordei já estava diante do púlpito daquela igreja Assembleia de Deus, com as mãos erguidas para o céu, dizendo: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Aí então eu pude ver claramente o amor de Deus e a necessidade que eu tinha na minha alma em servir, em voltar aos braços do Papai Eterno, Jesus, o Rei da Glória.
pastor, de uma certa forma, eu fui participante dessa sua conversão, e a gente acompanhou de muito próximo essa sua decisão. Eu quero saber o seguinte: como foi o seu chamado depois que você abraçou a fé em Jesus? Você teve uma trajetória, começou do zero, se congregando, participando de campanhas, vigílias. Como foi exatamente o seu chamado ministerial? O meu chamado ministerial começou a partir do momento que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Quando eu tive no encontro com Deus, ali eu tive uma grande experiência e a comprovação de que Deus tinha uma grande obra na minha vida. Quando eu estava ali, Deus usou o profeta, um homem de Deus, para profetizar na minha vida, que Deus ainda haveria de me levar, de soprar o meu nome aos 4 cantos desta nação e aos 4 cantos do mundo, pregando o Evangelho. E com isso me fez recordar uma tarde, Israel, quando eu estava na casa da minha vovó, numa oração da tarde, num dia de sexta-feira. Estava ali um missionário orando na casa da minha avó, Maria Esther Menezes dos Anjos, e eu estava do lado de fora da casa fumando um cigarro de maconha no vão dos meus dedos. E aquele missionário foi marchando até a garagem da casa onde eu estava. E quando ele olhou para mim, ele pegou em meu pulso e ele me puxou e disse: vem cá, homem, porque a partir de hoje tenho eu a tratar contigo. E ele ainda olhou para mim e disse, pela revelação do Espírito de Deus, que Deus naquela tarde estava me dando o livramento da morte, e que Deus ia me levantar para profetizar no vale, e que Deus ia me levantar como pregador, como homem de Deus. E depois que eu aceitei a Jesus, que eu tive no encontro com Deus, que eu comecei a participar de campanhas e ser atuante, assíduo em escola dominical, e já quero deixar bem claro que a escola dominical é o maior seminário teológico do mundo. Seja atuante na escola dominical, que essa é a chave de sabedoria para o teu ministério. Então, amados, quando eu estava ali congregando, diversas vezes homens de Deus que iam pregar na igreja onde eu congregava, Deus usava para dizer: olha, homem, Deus vai te levantar como profeta, o Brasil está te esperando, eu já vejo as tuas malas prontas, eu vejo. E diversas vezes Deus usou homens e mulheres de Deus para profetizar, e isso se tornou um marco na minha história. Isso sacudiu o meu ministério. E diversas vezes eu tive confirmações do meu ministério, quando uma das vezes foi quando eu estava chegando no culto, estava pregando numa outra igreja e retornei para a minha igreja para pegar a minha esposa, e eu cheguei com a dirigente, com a nossa dirigente na época, e perguntei a ela se eu poderia entregar uma revelação de Deus. E ela disse que podia. E eu peguei o microfone da igreja e entreguei aquela revelação. E o jovem que recebeu a revelação saiu rindo de mim no final do culto, dizendo que aquilo tudo que eu estava falando ali era mentira, que ele não acreditava. E em instantes, no mesmo momento, seu telefone toca.
e alguém do outro lado diz no telefone a ele: corre para casa que a mamãe está desmaiada, desfalecida no banheiro. Aquilo ali me trouxe um refrigério, porque a revelação que eu havia entregado teria sido para ele dizendo que Deus estava dando livramento de morte para a sua mãe. E a sua mamãe não estava no culto naquela noite. E isso foi para mim como um refrigério, porque ainda que ele se levantasse contra o meu ministério para tentar me frustrar, Deus estava confirmando a palavra dele. E quando ele fala, ele cumpre, ele promete, ele cumpre. Ele é fiel. E isso foi num culto de domingo, e quando foi no culto de terça-feira, a dirigente chegou com a minha esposa e fez uma pergunta, que para mim essa pergunta particularmente me colocou para baixo, me desanimou, me fez chegar a querer desistir da fé cristã, desistir de servir a Deus. A dirigente chegou com a minha esposa e perguntou o que a minha esposa sentia quando eu pegava no microfone da igreja. Aquilo dali, irmão, me colocou para baixo. Aquilo ali é mesmo que tivesse me dado um tapa no rosto. Aquilo ali foi como um grande contratempo ministerial. Mas aprove a Deus a nossa vida, que para a glória de Deus hoje estamos aqui de volta em Manaus, aonde nós nascemos, aonde nós criamos as nossas raízes, aonde Deus tem sacudido esta terra, onde Deus tem nos exaltado por meio da televisão, por meio dos programas de rádio, das redes Boas Novas e por diversas igrejas e comunidades evangélicas que têm recebido o nosso ministério com poder, fogo e glória da unção do nosso Senhor. Pastor, você usou aí uma frase, uma expressão, o vento soprou. Nós sabemos que aonde Deus sopra, alguma coisa tem que acontecer. Maravilha. Isso é um marco na história de todo pregador, de todo missionário, de todo cantor. E nós sabemos que realmente o vento soprou no seu ministério. É um pastor que hoje, como falei no início dessa entrevista, é reconhecido em todo o Brasil. Já teve diversas vezes aqui em Manaus. A gente já sente essa saudade, do pastor Vitor. Está retornando a Manaus, trazendo aí o avivamento do Rio de Janeiro, tem pregado em vigílias, campanhas, entrevistas e rádios e televisões, enfim. Hoje você está casado, tem uma família, hoje tem a sua esposa, que a gente também conhece, uma pessoa muito amável. Hoje você tem um filho. Pastor Vitor, o que é a família, o que ela representa hoje no seu ministério? Tá. Só para voltar a um esclarecimento da pergunta anterior, quando eu relatei que a jovem que me chamou para participar da escola dominical, daquela manhã de avivamento, aquela mulher, aquela jovem que me chamou hoje é a irmã Samara Torres, a mulher que me ganhou para Jesus é a minha esposa, e que me deu o Samuel Vitor, que é uma bênção de Deus na minha vida, meu filho hoje com 1 ano e 7 meses de vida. E a família representa para mim o pilar do meu ministério. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma referência, porque eu tenho uma esposa, eu tenho um filho. Hoje eu sou pai, hoje eu me sinto realizado. E hoje eu tenho a responsabilidade de fazer com que o meu filho venha crescer me tendo como espelho e como exemplo. Não é verdade? Muitos jovens aí crescem vendo o pai na bebedeira,
aprofundado na cachaça, na maconha, na cocaína, no alcoolismo, no tabagismo, na mentira, no jogo, na porfia, no engano, na mentira, na idolatria e na prostituição. E qual é o futuro dessa geração? É crescer uma geração amaldiçoada. E eu quero aqui já deixar bem claro que eu oro a Deus, desde que meu filho estava no ventre da minha esposa, sempre dizendo: Deus, levanta o meu filho para ser profeta, para ser um pregador, e que ele venha ser sacudido pela mesma unção que eu sinto ao pregar a tua palavra. E isso faz com que eu me sinta mais realizado como homem de Deus, em saber que hoje eu tenho um caráter, eu tenho um nome, eu tenho uma família, eu tenho um valor insignificante para o homem, mas para Deus é uma família, é muito rica em amor. E é por isso que eu termino dizendo: eu e você, nós somos responsáveis pela geração de hoje. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. A você, papai, a você, mamãe. Entenda bem, cria os teus filhos no lar evangélico, prega o evangelho a teus filhos, usa o amor e a misericórdia, usa a palavra de Deus para tratar o caráter da tua família. Este é o momento de você resgatar os valores que foram roubados pelo diabo. Nessa hora, eu profetizo dentro da tua casa a libertação no nome de Jesus. Aonde o diabo tem tentado arrastar a tua família para a vala, nessa hora eu profetizo que a unção de Deus, por intermédio desta palavra, deste testemunho, vai sacudir as extremidades, vai quebrar as cadeias, vai desfazer os nós, vai desatar as correntes e vai quebrar os grilhões. No nome de Jesus, a vitória é tua e da tua família, porque você nasceu para vencer, no nome de Jesus. Pastor, antes de fazer as considerações finais, eu queria saber que no começo do seu ministério houve alguma resistência? As pessoas receberam esse chamado pacificamente? Houve assim alguma retaliação de alguma forma? Retaliações sempre existem na vida de um profeta. Discriminação, retaliações. Primeiro que a própria igreja onde eu aceitei Jesus, eu fui discriminado. Eles, de uma certa forma, eles tentaram me frustrar. E também diversas igrejas por onde nós já passamos pregando, a gente sente a diferença. Porque quando o projeto está no chão, ninguém quer ajudar. Quando o projeto está no chão, ninguém quer investir. A gente olha para o livro de Gênesis, capítulo de número 6. Quando Deus deu o projeto para Noé, ninguém acreditava, ninguém queria investir, porque o projeto dele estava no chão. Mas depois que o projeto estava pronto, e que Deus cumpriu a palavra dele, quando mandou o dilúvio, né? Todo mundo queria entrar para dentro do projeto. Então eu fui discriminado, eu fui rejeitado. No ministério onde eu estou hoje, eu exalto a Deus e glorifico a Deus pela vida do anfitrião, meu pastor presidente, pastor Lorival Machado. Um forte abraço, meu amigo. Quero também agradecer aqui ao pastor Renato César de Souza,
meu amigo que acreditou, que investiu, que me apoiou e incentivou o meu ministério. Eu passei 1 ano, 5 meses e 13 dias para ser recebido pelo ministério a qual estou hoje. Mas não foi retaliação, não foi discriminação. Foi o tempo de Deus para que eu chegasse aonde Deus tinha reservado para mim. E sabe o que é que acontece hoje? Depois de tudo que eu passei, depois de todas as dificuldades, depois de todos os empecilhos, todas as resistências ministeriais, amados, Deus abriu as portas de uma forma tão sobrenatural que eu não tenho como te explicar. Porque o que Deus faz é inefável. Podem quererem te parar, podem quererem te desanimar, podem querer entulhar teu ministério, podem dizer que você não presta, podem dizer que você não tem palavra, podem dizer que você não tem unção, mas saiba de uma coisa: se quem te chamou foi Jesus, Ele vai te exaltar. Se quem te chamou foi Jesus, Ele vai te dar palavra, Ele vai te dar unção, Ele vai te capacitar. Então, tudo o que fizeram contra o meu ministério, meu irmão, tentaram me parar, mas não conseguiram. Sabe por quê? No dia que eu não tenho agenda, sabe o que é que eu vou fazer? Eu pego o meu carro, vou para o Morro da Rocinha, Morro do Vidigal, Morro da Babilônia, Morro dos Prazeres, Morro do Manguinho. Sabe fazer o que lá? Evangelizar os viciados, evangelizar os traficantes, pregar o Evangelho de Deus, uma palavra genuína e cheia de unção. E aí eu olho para algumas pessoas que tentaram me parar e continuam do mesmo jeito. E para a glória de Deus e para a exaltação de Deus, o nosso ministério está indo cada dia mais avante, avançando. Sabe por quê? O nosso projeto é semear a palavra de Deus às nações, é ir avante, pregando o Evangelho, que é poder, que é restauração, que tira o homem das garras do diabo, que tira o homem da marginalidade, que tira o homem do pecado e constitui um pregador da palavra. Eu me sinto privilegiado, eu me sinto honrado, Israel, por ser um homem escolhido por Deus. E da mesma forma que Deus mudou a minha história, eu aponto o dedo para esta câmera e digo agora: Deus pode mudar a tua história, só depende de você. Basta você querer, basta você acreditar que hoje, através do meu testemunho, esta palavra pode mudar a tua história. Pastor, eu quero aqui reforçar tudo que foi falado nessa entrevista. E realmente, quando o pastor Vitor Torres está aqui em Manaus, a agenda é sempre lotada, os contatos são realmente muito grandes. E hoje, para a gente conseguir essa entrevista com ele, já há vários dias que a gente já estava em projeto fazer, mas devido à agenda dele, em rádio, em televisões, em campanhas, e isso dificultou, mas eu louvo a Deus que estamos aqui. Eu quero aqui agradecer a Deus. Obrigado, por essa oportunidade. Amém. Eu louvo a Deus pelo teu ministério. Amém. Eu quero assim deixar uma palavra de Deus ao teu coração. Amém. Que você seja um homem abençoado. Amém. Que o seu ministério venha se expandir cada dia mais.
e que a chama do avivamento esteja dentro do teu coração. Eu quero aqui que você deixe as suas considerações finais, deixe seus agradecimentos. Se quiser falar a sua agenda, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Amém. Israel, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Quero magnificar a Deus e exaltar a Deus pela tua vida, por este projeto maravilhoso que é a banda Tremendo Templo, Ministério de Louvor. E eu já quero indicar para você que está assistindo essa mensagem: Banda Tremendo Templo de Manaus para todo o Brasil, breve lançamento CD e DVD. Vai ser fogo puro. E breve estaremos em São Paulo, na Praça da Sé, na Grande Vigília. Breve estaremos também no Vigilhão da Celebrai, no Rio de Janeiro, com o pastor Joel da Celebrai, e em todo o Brasil. E quero dizer os meus contatos: você quer conhecer nosso ministério? Acesse www.ministeriovictortorres.blogspot.com. Nosso telefone 021 7177 0406, 021 8260 0754, 021 9345 0190 e 092 9248 4814. Nós estamos com agenda disponível para levar uma palavra de vitória para a tua igreja, para a tua campanha, para o teu congresso, para a tua festividade. Nós estamos evangelizando o Brasil para se tornar um marco com o evangelho que é poder. Visite o nosso site, ligue para nós, envie-nos pedido de oração para o e-mail agendavictortorres@gmail.com. Não esqueça, Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida. Ministério Victor Torres, semeando a palavra de Deus às nações, direto da praia da Ponta Negra, em Manaus, terra do avivamento. Deus te abençoe e te guarde, e te dê a vitória. Israel, meu forte abraço, que Deus abençoe. Um forte abraço a toda a nação da Assembleia de Deus no estado do Amazonas, na pessoa do pastor Jonatas Câmara. Quero também aqui engrandecer a Deus pela banda Tremendo Templo. Agora é só vitória. Deus te abençoe.